Olá, hoje a gente vai mergulhar numa questão que, olha, sempre gera conversa. Os limites no namoro cristão. E para essa exploração, a gente está usando como base um artigo bem detalhado do portal O Fuxico Gospel. O interessante é que a fonte coloca o namoro cristão não só como romance, sabe? Mas como uma preparação consciente, assim, para o casamento. Guiada por princípios da Bíblia, com responsabilidade. A ideia principal que eles trazem é que ter limites claros não é para reprimir, não. É para construir algo saudável. Exatamente. O artigo argumenta que, diferente talvez de alguns padrões por aí, né? Essas diretrizes ajudam a evitar certas ciladas emocionais, espirituais. Então, nossa análise hoje vai, destrinchar os 7 limites que eles consideram essenciais. Vamos tentar entender a lógica deles. Certo, vamos lá então. O primeiro grande bloco que o artigo junta, sim, é a gestão da intimidade, que aí entra o físico, o emocional e o espiritual. Começando pelo físico, eles citam até a Bíblia, né? 1 Coríntios 6,19. O corpo como templo do Espírito Santo. E defendem a pureza até o casamento. Mas aí fica a pergunta, como equilibrar isso com o afeto, o carinho natural do namoro? Pois é, esse é um ponto-chave mesmo. A perspectiva que o artigo traz não é eliminar o afeto, sabe? É expressar de um jeito que honre essa visão de pureza antes do casamento. É mais sobre canalizar os sentimentos, buscar formas de carinho que, assim, não cruzem as barreiras morais da fé deles, né? Para proteger os dois no fim das contas. E essa proteção vai além do físico, entra no emocional e espiritual também, certo? O texto fala de não se entregar emocionalmente rápido demais, menciona até um risco de dependência. Isso, exatamente. A recomendação é ir com calma. Conhecer o outro aos poucos, sem despejar todos os segredos ou fazer promessas de casamento logo de cara, né? E no espiritual, é interessante. Orar juntos, ler a Bíblia, é positivo. Mas o artigo alerta, sabe, para isso não virar desculpa para uma intimidade que não é adequada, ou até manipulação. Deus tem que ser o centro de verdade, não um pretexto, entende? Faz todo sentido essa conexão entre os tipos de intimidade. Agora, saindo um pouco só do casal e pensando na vida como um todo, o artigo fala da integração do namoro na vida. E aí entram outros limites: tempo e prioridades, redes sociais e também o perigo do isolamento. Como que eles desenvolvem isso? Olha, basicamente a fonte defende que o namoro não pode virar, assim, a única coisa na vida da pessoa. Tem que guardar tempo para a família, para os amigos, estudo, trabalho, ministério. Ter uma agenda equilibrada, né? Não deixar o namoro abafar outras áreas importantes. Isso é visto como maturidade, respeito pela individualidade de cada um. E essa preocupação com a identidade de cada um aparece também no online, né? Pelo que eu vi sobre o limite nas redes sociais. Sim, sim. A sugestão é ter moderação na internet. Evitar expor demais o relacionamento, detalhes muito íntimos, ou ficar discutindo briga publicamente, né? Segundo o texto, isso ajuda a evitar comparações, ciúmes e também mostra um cuidado com a imagem do casal, com o testemunho para a comunidade deles. E o contrário disso, da exposição, seria o isolamento, que a fonte também não recomenda de jeito nenhum, né? Correto. Relacionamentos escondidos, sabe? Sem um acompanhamento pastoral ou sem o conhecimento da família. São vistos com preocupação. A ideia é que o casal continue conectado com a sua comunidade, com a sua rede de apoio. Ter gente mais madura por perto para aconselhar, para orientar. E isso é visto como fundamental para a saúde do namoro nessa visão. E interessante como tudo se amarra, né? Tanto a saúde interna do casal, quanto essa integração com o mundo fora. E por último, o artigo menciona um limite bem prático, o das decisões. O que eles querem dizer com isso? Aqui a mensagem é bem direta. Namoro não é casamento. O texto diz para evitar tomar decisões de grande impacto juntos. Tipo, sei lá, mudar de cidade por causa do namoro ou fazer financiamento junto. Essas coisas seriam responsabilidades de outra fase, entende? Antecipar isso poderia criar uma pressão, um risco desnecessário para o namoro. Entendi. Então, para resumir a visão da fonte, esses limites todos não seriam para frear o amor. Seriam mais como proteções para a saúde emocional, espiritual, física.
construindo uma base mais firme para um possível casamento. É um lance de cuidado mútuo e de pensar a longo prazo, né? E o artigo termina dizendo que, especialmente hoje, com tanta coisa imediata, relações superficiais, viver um namoro assim, com esses princípios, pode ser um desafio. Exige renúncia, sabedoria, mas também se torna uma forma de testemunho, segundo eles. Analisando essa fonte, sabe, fica uma reflexão interessante pra gente. Como que no dia a dia mesmo a pessoa equilibra essa busca natural por conexão, por intimidade, com essas regras, essas balizas bem definidas que esse modelo propõe. Navegar essa tensão entre o princípio e a vida real é talvez o grande desafio, né? Fica aí pra gente pensar.